Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz da Espanha e a igreja do UNASP São Paulo. Essa é a lição número 10 e o tema da semana é Os Últimos Enganos de Satanás. E vamos começar ponderando sobre a proteção de Deus contra os venenos espirituais que o diabo nos oferece com tanta frequência. Você já parou para pensar como a nossa vida pode ser facilmente afetada por pequenas coisas, às vezes invisíveis aos nossos olhos? Existe uma história que aconteceu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que nos faz refletir um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas adoeceram e algumas até morreram depois de ingerir cápsulas de Tilenol envenenadas. Isso nos lembra a importância de estarmos sempre atentos e protegidos. Essa história tem uma semelhança com o que a Bíblia nos alerta a respeito dos últimos enganos de Satanás. O Apocalipse menciona o vinho de Babilônia, representando falsas doutrinas e ensinamentos que podem levar à morte espiritual, o verdadeiro veneno para a nossa vida espiritual. Assim como no caso das cápsulas envenenadas de Tilenol, nem sempre percebemos o perigo que está diante de nós. Então preste atenção. A gente não precisa viver com medo, porque Deus ele nos oferece um antídoto muito poderoso contra isso. Qual é o antídoto? A mensagem do Evangelho, particularmente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Esse é o antídoto contra o veneno dos enganos dos últimos dias. O verso para memorizar dessa semana traz uma declaração contundente de Jesus. São João 17:17, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa proteção contra os venenos espirituais está na verdade encontrada na palavra de Deus. Imagine que você está andando por uma trilha no meio de uma floresta densa e escura. Sem um guia, você pode facilmente se perder e nunca encontrar a saída dali. A Bíblia, a palavra de Deus, é como um farol que ilumina o nosso caminho, guiando-nos através das trevas dos enganos do inimigo. Ao longo desta semana, nós somos convidados a refletir sobre os enganos de Babilônia e o plano de Jesus para nos salvar contra esses enganos. A cada passo do caminho, você tem que se lembrar que a verdade encontrada na palavra de Deus é a nossa proteção e o nosso guia. Então, se afaste do veneno espiritual e abrace a verdade da Bíblia, essa verdade que nos liberta e nos conduz à vida eterna. Que você possa encontrar conforto e esperança na verdade de Deus e que essa verdade seja a sua proteção contra todos os venenos espirituais, as mentiras, os enganos que Satanás lança em nosso caminho. Apegue-se às promessas de Deus e permita que essas promessas sejam a luz que guia a sua jornada. Domingo, o caminho que parece direito. Hoje a lição fala sobre o perigo de confiarmos apenas em nossos próprios sentimentos e intuições para discernir o que é certo e errado. Vivemos em um mundo onde muitos enganos e falsidades se infiltram em todos os aspectos da vida. E Jesus nos alertou contra isso. Ele disse que falsos cristos e falsos profetas surgiriam, realizando sinais e prodígios para enganar até mesmo os eleitos de Deus. Então, pode ser tentador confiar em nossa própria consciência, no nosso julgamento, no nosso discernimento para navegar nesses tempos turbulentos. No entanto, como Provérbios 14:12 nos adverte, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Essa passagem nos lembra que, como seres humanos falhos, nossa percepção do que é certo e errado pode ser distorcida ou pelo menos incompleta. Então, como podemos garantir que não seremos enganados? A chave está em nos voltarmos para a palavra de Deus e buscarmos a orientação do Espírito Santo. A Bíblia é a nossa bússola moral e o Espírito Santo nos ajuda a discernir a verdade do erro. Pense na história do apóstolo Pedro. Ele era um homem zeloso e convicto em sua fé. No entanto, houve momentos em que ele se deixou levar pelos seus próprios sentimentos e então cometeu erros.
Foi só quando ele se entregou completamente a Deus e permitiu que o Espírito Santo o guiasse que ele se tornou um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, não permita que histórias trágicas de pessoas que agiram com base em suas próprias convicções, mas acabaram fazendo o mal, se repitam na sua vida. Em vez disso, busque a sabedoria divina e permita que Deus seja o seu guia em meio às incertezas e os enganos desse mundo. Então, meu amigo, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é bastante clara. Não podemos confiar apenas em nossos sentimentos e intuições para discernir o que é certo e o que é errado. Devemos buscar a orientação da Palavra de Deus e do Espírito Santo para nos proteger dos enganos de Satanás. Que nós possamos ser humildes, e reconhecer a nossa necessidade de depender totalmente de Deus em todas as áreas da nossa vida. Segunda-feira, a mentira da imortalidade. A lição de hoje nos convida a refletir sobre a antiga mentira da imortalidade e como ela se relaciona com o Espiritismo. Muitas pessoas acreditam que a alma é imortal e que após a morte os salvos vão para o céu e os perdidos para o inferno. Essa crença abre as portas para muitos enganos, especialmente quando se trata de comunicação com os mortos. A Bíblia, no entanto, nos oferece uma compreensão diferente da morte. Veja só o que dizem essas passagens da Bíblia. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão mais recompensa, porque a memória deles jaz no esquecimento. Jó 19:25-27 diz: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que a minha pele estiver destruída, ainda em minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei e os meus olhos o contemplarão, e não outro. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essas passagens nos ensinam que a morte é como um sono, e a nossa esperança está na segunda vinda de Jesus. Então, porque a estrita fidelidade à palavra de Deus é a nossa única proteção. Porque é muito fácil ser enganado pelos nossos sentidos. Imagine como você se sentiria se alguém a quem você amou, e de repente essa pessoa morreu, e aí essa pessoa, depois de morta, aparece diante de você, parece falando, soando como uma pessoa que você conhecia. Seria muito tentador acreditar que essa pessoa retornou dos mortos para falar com você. O espiritismo moderno pode ser encontrado em várias formas, desde médiuns e psíquicos até filmes e programas de televisão que retratam a comunicação com os mortos. Essas influências podem acabar nos levando a acreditar em falsas ideias sobre a vida após a morte e nos deixar vulneráveis aos enganos de Satanás. A lição de hoje nos lembra da importância de permanecermos fiéis ao ensino da Bíblia sobre a morte. E quando nos apegamos à verdade da palavra de Deus, a verdade encontrada na Bíblia, podemos então nos proteger dos enganos do Espiritismo e da antiga mentira da imortalidade da alma. Que nós possamos ser vigilantes e firmados na verdade, aguardando com esperança a segunda vinda de Jesus, quando então Ele ressuscitará os que dormem em Cristo. Terça-feira, Babilônia, o centro da adoração ao sol. Hoje nós vamos refletir sobre como as nossas práticas de adoração podem ser influenciadas por tradições e culturas ao nosso redor. Muitas vezes nem percebemos que as crenças e rituais que seguimos podem ter origens em práticas pagãs, como a adoração ao sol. Essa adoração se infiltrou na adoração do povo de Deus no Antigo Testamento. Imagine que você está diante de um belo nascer do sol, os raios do sol dourados se espalhando pelo céu, trazendo luz, trazendo vida ao mundo. Seria muito fácil compreender por que tantas culturas antigas, incluindo a Babilônia, adoravam o sol.
No entanto, ao longo da história, essa adoração se misturou com a fé cristã dos seguidores de Deus, né, levando-os a práticas que desviavam o foco do verdadeiro Criador. O profeta Ezequiel nos lembra de um tempo em que o povo de Deus se afastou do templo e adorou o sol em vez de adorar o Criador. Essa história nos mostra como é fácil para nós, como seres humanos, né, nos perdermos na adoração às coisas que são criadas em vez de adorar ao Criador. E como isso se aplica à nossa vida hoje? Ao observar a predominância da adoração no domingo nas igrejas cristãs, podemos ver como tradições e crenças não bíblicas podem se infiltrar em nossa fé e em nossa prática. A observância do domingo como dia de adoração é apenas um exemplo de como a maioria das pessoas pode seguir algo sem questionar a sua origem ou a sua veracidade. Então, qual é a nossa proteção contra esses enganos? A resposta é simples e vou repeti-la. A proteção é a palavra de Deus. Referindo-nos à observância do domingo, por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma referência à guarda do domingo. Então, quando nos apegamos à Bíblia, às Escrituras, né, e buscamos a verdade em suas páginas, podemos discernir o que é verdadeiramente de Deus e o que é uma imitação ou uma tradição. Então, se lembre de que devemos estar sempre atentos às influências externas que podem nos afastar do nosso relacionamento com Deus. Então, seja você como um farol no meio da escuridão, guiando-nos, né, com a luz da verdade encontrada na Bíblia. Que o nosso coração esteja sempre aberto à orientação do Espírito Santo e que nós possamos nos apegar firmemente à nossa fé, independentemente dessas tradições e práticas culturais que estão à nossa volta, mas que não têm fundamento na palavra de Deus. Quarta-feira, um chamado à fidelidade. Hoje nós vamos ponderar sobre a importância da fidelidade à palavra de Deus num mundo onde a mentira e o engano estão à espreita. O chamado à fidelidade é mais relevante do que nunca, especialmente em um tempo em que a verdade parece estar cada vez mais escassa. Não é verdade? Você já se sentiu perdido tentando encontrar a direção certa em um mundo de opiniões e tradições humanas? O profeta Ezequiel, no capítulo 20, nos faz lembrar, né, nos dá uma lembrança poderosa de que Deus deseja que nós abandonemos as práticas pagãs e os falsos deuses e nos voltemos para a adoração ao verdadeiro Criador. O sábado, como um símbolo de nossa fidelidade, nos ajuda a nos concentrar no que é realmente importante em nossa caminhada com Deus. Pense no sábado como um farol guiando-nos através das águas turbulentas desse mundo. Em meio às ondas de enganos e mentiras, o sábado nos oferece um porto seguro. Pense no sábado como um farol guiando-nos através das águas turbulentas desse mundo. Em meio às ondas de enganos e mentiras, o sábado nos oferece um porto seguro onde podemos descansar em Deus e nos reorientar em direção à verdade encontrada na sua palavra. As palavras de Ezequiel capítulo 20 e de 1 Coríntios 10, verso 11, nos ensinam que a história do povo de Deus é um exemplo e um aviso para nós hoje. A adoração a falsos deuses e a infidelidade a Deus levaram o povo de Israel a consequências devastadoras na sua vida. Não podemos nos dar ao luxo de cometer os mesmos erros hoje, porque já temos o relato do erro que eles cometeram. Então, como podemos permanecer fiéis à palavra de Deus em um mundo onde a verdade está tão obscurecida? Devemos nos apegar às Escrituras, né, buscar orientação e sabedoria em suas páginas. A fidelidade a Deus, especialmente no sábado, nos ajudará a manter os nossos olhos fixos em Cristo e assim nos proteger dos enganos e mentiras que podem desviar o nosso olhar do caminho certo. Que nós sejamos um povo fiel, mesmo quando o mundo à nossa volta parece estar desmoronando, que o sábado seja um lembrete constante de nossa lealdade a Deus e do seu amor e cuidado por nós, e que através da nossa fidelidade possamos ser uma luz brilhante neste mundo escuro, apontando outras pessoas para a verdade
encontrada em Jesus Cristo. Quinta-feira, graça para a obediência. A lição de hoje nos convida a refletir sobre a graça de Deus e como ela nos capacita a obedecer aos seus mandamentos, mesmo em meio a um mundo cheio de falsas doutrinas e ensinamentos enganosos. Você já se sentiu preso a uma teia de crenças enganosas ou tentado a seguir práticas que não estavam alinhadas com a verdade da Bíblia? Deus nos chama para sair dessas situações e encontrar liberdade em sua verdade. A graça de Deus é como uma chave que nos liberta das correntes do pecado e nos capacita a viver uma vida de obediência e fé. Ela nos permite superar as tentações e ser testemunhas poderosas para aqueles que estão presos nas garras de falsas doutrinas e falsas crenças. Pense em como é incrível, que a graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos dá o poder de obedecer. Quando aceitamos Cristo pela fé, somos transformados e capacitados a viver uma vida que reflete o amor de Cristo e a sua justiça. Então, o meu convite para você é esse, que nós possamos responder ao apelo de Deus para abandonar qualquer tentativa humana de obediência e, em vez disso, nos apoiar na graça de Deus. Que nós possamos ser fiéis a Ele, e ajudar a guiar outras pessoas para fora da Babilônia espiritual, para que elas também possam experimentar a liberdade e a alegria de viver em harmonia com a vontade de Deus. Ao enfrentar as falsidades e enganos deste mundo, você tem que se lembrar que a graça de Deus é a nossa força e o nosso escudo. Apegue-se a essa graça e permita que ela transforme você e o capacite, o guie no caminho da verdade e da justiça. Que Deus abençoe você. A gente se vê amanhã. Sexta-feira, estudo adicional. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a verdade e o engano na vida espiritual e como discernir entre os dois. Você já se perguntou por que certas crenças e tradições persistem mesmo quando estão em desacordo com a verdade revelada das Escrituras? É um mistério que vale a pena explorar um pouquinho. Imagine um rio caudaloso. As suas águas representam as inúmeras pessoas que formam as religiões e as organizações espirituais do mundo. Às vezes, essas águas se misturam com erros sutis que afastam as pessoas da verdade divina. Esses enganos, como o engano da imortalidade da alma e da santidade do domingo, como já vimos essa semana, esses enganos podem criar armadilhas perigosas, levando muitas pessoas a acreditar em falsidades que têm as suas raízes em tradições humanas e em culturas antigas. Então, como podemos nos proteger desses enganos e encontrar conforto na verdade de Deus? A resposta está em conhecer a palavra de Deus e permitir que ela seja o nosso guia e o nosso escudo. A verdade sobre a morte, por exemplo, é muito importante porque nos ajuda a compreender o plano de Deus para a humanidade e a distinguir entre verdades e mentiras. Os enganos de Satanás podem ser óbvios ou sutis, e a melhor maneira de evitá-los é manter um relacionamento íntimo com Deus, buscando sempre conhecimento e sabedoria através do estudo da Bíblia e da oração. Assim como um jardineiro habilidoso identifica as ervas daninhas e as remove, precisamos também nos familiarizar com as verdades bíblicas para reconhecer e erradicar os enganos em nossa vida espiritual. Infelizmente, há pessoas que, mesmo com boas intenções, cometem erros, acreditando que estão seguindo a vontade de Deus. Para explicar isso, devemos lembrar que o papel da lei de Deus é revelar o nosso pecado e nos guiar para a verdade. No entanto, sem a iluminação do Espírito Santo e um coração humilde e disposto a aprender, podemos nos agarrar a crenças e tradições que não têm base bíblica. Lembre-se das palavras de Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando nos apegamos à palavra de Deus e confiamos nele, podemos então navegar por águas turbulentas na vida espiritual, evitando os enganos e abraçando a verdade.